né? O C1 tem C1 principal custo da mineradora, né? Então vai desde a extração até a chegada do minério de ferro no porto local, tá? Então do porto local ao porto de destino é o frete, da extração até o porto local o C1. Uhum. Então o C1 é basicamente o principal custo da mineradora. E a gente viu uma redução substancial desse C1, né? O terceiro trimestre já teve uma redução, o quarto trimestre teve uma redução ainda mais forte, superou as nossas estimativas essa redução e também superou o consenso. Então a Vale entregou, em termos de dever de casa, está fazendo tudo direitinho. A entrada do Pimenta, eu acho que tem tudo a ver com todas essas mudanças Como de tá de valuation? estratégia. Em termos de valuation, a gente tem visto ali também muito subprecificado. Isso é uma batalha com a gente, porque a gente entende que o macro da China é ruim, a gente acha que vai ser difícil se recuperar, mas do ponto de vista micro, a gente acha que muita coisa que a Vale está fazendo né, bem feita não está no preço, né? Então, do ponto de vista micro, a gente acha que o case está subprecificado, mas o que tem feito mais voz é o macro, não tem jeito. Então, o que eu digo é o seguinte, eu acho que para o investidor, já falei isso, já dei essa dica outras vezes, se ele tem um pensamento muito de curto prazo, eu não acho que seja o papel para ele. Porque o macro, a gente precisa entender exatamente para onde vai a China nos próximos anos, né? Acho que o consenso ainda está ajustando essas expectativas e isso vai continuar fazendo, né, sobressaindo as boas atitudes que a Vale tem tomado em dissolver ali os overhangs, né, os ruídos e, né, tudo que ela fez no final do ano passado, né, a mudança de estratégia comercial para uma estratégia comercial mais assertiva. Lembrando que, só para refazer esse ponto da estratégia comercial, quanto isso é importante, a gente, ao longo do processo, a gente consegue ver que um ganho de $1, né, no preço realizado é muito melhor para o EBITDA do que um aumento de volume, tá? Então, assim, se o volume subir, por exemplo, 5% e o preço subir 5%, né? Então, o preço subindo 5%, o EBITDA sobe muito mais do que se o volume subir 5%. Então, é melhor ela focar em preço do que ela focar em volume, tá? Só para Certíssimo. cravar o quanto essa estratégia comercial é Isso, importante para a Vale, sim. tá? Isso é muito relevante. Então, olhando esse ponto, a gente acha que ela está no caminho certo. Só que a questão é que o macro continua pesando muito. Então, assim, entregou um bom dividendo agora, até maior do que o consenso esperava, um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas a gente tinha uma expectativa maior que o consenso, porque eu acho que o consenso estava muito pessimista com algumas coisas com Vale, e a gente ainda tinha uma visão um pouco mais construtiva para o papel. Então, de certa forma, a gente achava até que o dividendo ia vir bem próximo do que veio mesmo. Então, né, surpreendeu uma galera, mas não surpreendeu a gente nesse sentido. Por outro lado, né, a gente imaginava que essas questões, embora do ponto de vista fundamentalista, elas deveriam, né, serem refletidas num valuation melhor para a Vale, elas não são refletidas porque o macro continua sobressaindo a essas questões micro. Então, eu diria que assim, não espere ganhos muito elásticos de curto prazo, embora o valuation esteja muito deprimido, não espere ganhos elásticos de curto prazo. Agora, por outro lado, né, o dividend yield vai ser bom em 2025, né, a gente acredita que vai ser bem próximo do que foi o ano passado, e fechou o ano passado ali 9 alto por cento de yield, então a gente espera mais ou menos 10% de yield esse ano também, e mesmo com o desembolso do acordo de Mariana mais pesado em 2025, tá? Porque, né, fechou o acordo ano passado, tem que pagar agora. Né? Então vai ter um desembolso de caixa mais significativo no curto Mas você prazo, tem mas a gente compra, né? temos compra, temos. Opa. Embora o macro, como eu falei, o macro a gente não é construtivo com o macro de China. Por outro lado, a gente gosta do micro da Vale. E a gente acha que esse micro não Então, está nesse sendo momento, refletido o micro tá mais positivo do que o macro, né? Tipo, ó, tá pesando mais pra do gente, que... principalmente nos níveis atuais de valuation, tá? Entendi. E continua sendo um ótimo case para dividendos também, que o pessoal gosta aí, e continua 9 sendo um alto por ótimo. cento é É, interessantíssimo. pensando que 2026 já melhora, porque se 2025 você tem o maior peso no dispêndio de caixa para pagamento de Mariana, 2026 a gente já está com uma projeção ali mais próxima de 12% de yield, tá? Então,
A tendência é melhorar, mesmo com o preço de ferro, minério de ferro caindo. Então, na nossa estimativa, o preço do minério de ferro contrai de 25 para 26 e o dividend yield sobe de 25 para 26. Mas é aquilo, tem que esperar. Não adianta você comprar agora achando que, né, como eu falei, o macro vai sobressair um pouco mais no curto prazo, como vem acontecendo.